Amém, graça e paz. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pai querido, Deus santo, Deus fiel, Deus poderoso, obrigado Espírito Santo, obrigado Jesus, por tua palavra linda, maravilhosa e santa. Fala, meu Deus, aos nossos corações, ó Deus. Meu Deus, que a minha voz chegue, Pai, aos ouvidos, e que o Espírito desça esta mensagem para o coração, e que a pessoa tome, meu Deus, essa palavra, receba essa palavra e saia daqui com esta palavra, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor, meu Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, o que crê diga amém, e graças a Deus. Amém? Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Amados, olha o que Paulo escreve aos romanos, a igreja em Roma. Ele diz no versículo 2: e não sede conformados com este mundo. Olha que coisa, irmãos. Ele está falando para nós não se conformar com este mundo, não se conformar com as coisas do mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amados, em muitas situações da vida, quando nos sentimos em dúvida sobre algo, precisamos o quê? Precisamos saber qual seria a vontade de Deus para aquela situação, Então, em muitas situações nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para aquilo que necessitamos, para aquilo que queremos, para aquilo que buscamos. Vá comigo na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20. Nós vamos andar um pouquinho na Bíblia, amados, tá? Mas isso é bom para a gente exercitar um pouco a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Olha o que diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus. Amém, queridos? Amados, conhecendo as promessas de Deus, somos capacitados a receber sua vontade para nossas vidas. Se eu e você conhecemos a palavra de Deus, se nós conhecermos a palavra de Deus, a promessa de Deus, nós somos capacitados a receber a vontade dele para as nossas vidas. Amém? É por isso que ele fala aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Amém? Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Agora eu pergunto: qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para nós? Primeiro, ela é boa. Não foi assim que nós lemos lá em Romanos capítulo 12? A primeira coisa, a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa. Ela é boa. A vontade de Deus é boa. Olha o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 19, versículo 17. Mateus capítulo 19, vamos lá, vamos andar um pouquinho. Olha o que Cristo falou. Mateus 19, no versículo 17. Vamos lá. Ele disse assim, e ele disse: por que me chamas bom?
Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas? Ela é boa. Mas ele falou, bom, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Então, como é a vontade de Deus para as nossas vidas? Ela é boa. Ela é boa, queridos. Ela é boa. A vontade de Deus é boa, e Jesus disse que tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus, amém? Olha Tiago, capítulo 1, versículo 17, para passar o sono, viu, irmãs? Amém? Tiago 1, 17, lá no finalzinho, é para a gente ficar craque na Bíblia. Tiago 1, 17, olha só o que diz, é bom demais, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago 1, versículo 17, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, olha que coisa extraordinária. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém? Então, queridos, por isso a vontade de Deus sempre será boa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é boa. É por isso que sempre a vontade de Deus é boa. Amém? Então nós temos que entender isso, pois o próprio Deus é bom, e tudo que faz também é bom. Tudo que Ele faz é bom. Você quer ver mais uma referência como Deus é bom? Vamos lá em Gênesis, comecinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 31. Olha como Ele é bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Oh glória, Deus é bom o tempo todo, irmãos. Gênesis 1, 31. Vamos lá. Diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Então, amados, como é a vontade de Deus? Boa. A vontade de Deus é boa, irmãos. Às vezes nós achamos que aquilo não é bom. Você lembra aquela passagem, é Mateus, se eu não me engano, que Jesus estava ali no monte orando, prestes a ser entregue, ser preso. Ele orava, a Bíblia diz que gotas de sangue saíam dos poros, e ele ali orando falava: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele falou: Senhor, Pai, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa. Nós queremos muitas das vezes pular etapas, nós queremos driblar alguma coisa, mas aquilo que aos nossos olhos parece bom, para Deus não é bom, e aquilo que parece bom e não é. Então, bom é a vontade de Deus. A vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, ela é boa. Ela é boa. Amém? Então a vontade de Deus é boa, irmãos. A vontade de Deus é maravilhosa. Às vezes nós vamos para o deserto, mas é a vontade de Deus. Às vezes Deus nos coloca no deserto, mas esta vontade é boa. Quantos homens venceram no deserto? Vários. Quantos de nós estamos passando pelos desertos? Vários. Quantos de nós estamos ali na angústia, muitas das vezes, passando numa prova, passando numa luta, mas a vontade de Deus, ela é boa. Boa. Contudo, mesmo sendo boa a sua vontade, às vezes Deus nos responde com um não. Às vezes você acha que é bom aquilo, mas Deus fala: não, meu filho, minha filha, não é bom. Isso é bom aos teus olhos, isso é bom ao teu entendimento, mas para mim não é bom. Uma espera ou um sim.
Muitas das vezes temos que esperar, muitas das vezes é demorado esperar, mas às vezes a promessa demora, viu, irmãos? Demora. Olha quanto tempo José demorou para a promessa chegar. Olha quanto tempo Abraão demorou para a promessa chegar. Olha quanto tempo Daniel demorou para a promessa chegar. Irmãos, demora. E muitas das vezes Deus fala: não, agora não. E nós queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia, e Deus está falando: espera um pouquinho, espera só mais um pouquinho. Amados, quando a boa vontade de Deus está de acordo com a nossa, achamos ótimo. Mas quando é diferente, nem você gosta, nem eu gosto. Quando contraria a nossa vontade, nós não gostamos. Mas põe uma coisa no seu coração: todas as vezes que Deus diz não, é a boa vontade dele para as nossas vidas. É Ele querendo mudar algo em nós, é Ele querendo trabalhar alguma coisa em nós, é Ele querendo nos livrar de algo, é Ele querendo dar uma direção para as nossas vidas. E muitas das vezes nós não gostamos do não de Deus, nós não queremos o não de Deus, né? José foi um jovem que acreditava na boa vontade de Deus. José acreditava na boa vontade de Deus, por isso ele teve forças para perseverar até o fim, e ele foi vitorioso em tudo que fez. Quando você persevera na sua fé, você é vitorioso, você é vitoriosa naquilo que você faz, porque a vontade de Deus para a tua vida, ela é boa. Espere. A vontade de Deus para a vida de José era boa, por mais que os filhos, que os irmãos prenderam, venderam, mas Deus estava preparando o coração de José, Deus estava preparando a vida de José, Deus estava preparando José para algo grande na vida dele, e Deus está preparando nós para algo grande dele, para algo grande que Ele quer realizar em nossas vidas. Saúde, porque a vontade de Deus, ela é boa, meu querido. E nós lemos também Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida, ela é agradável. Amém? A vontade de Deus para mim, ela é boa, ela também é agradável. A vontade de Deus sempre é agradável para nós, irmãos. Ela sempre é boa e ela sempre é agradável. Acontece que as pessoas, por causa do pecado, perdeu a sensibilidade ou o gosto pelo o que é espiritual, pelas coisas do céu, pelas coisas do alto. As pessoas hoje estão buscando mais as coisas terrenas do que as coisas do alto, mas nós temos que entender que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa e ela também é agradável. Ela é agradável, pois o homem natural não compreende, queridos, as coisas espiritual que vem de Deus, que vem do alto, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque as coisas espirituais, ela é loucura para aqueles que estão em Cristo, e as pessoas não entendem essas coisas, porque se discernem espiritualmente, como diz em Coríntios, primeira carta que Paulo escreveu a Coríntios, capítulo 2, versículo, vamos lá? Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 e 15, 1 Coríntios, capítulo 2, vamos lá, capítulo 2, versículo 14 e 15, olha o que diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. Versículo 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele
de ninguém é discernido. Amém? Amados, quem ama a Deus não anda no conselho dos ímpios, como diz o Salmo 1. O que é que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, porque a lei do Senhor ele medita dia e noite. Amém? Isso é que é estar na presença de Deus, porque a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, ela é agradável. Ela é agradável. Então, quem ama a Deus não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas o prazer daquele homem que Deus se agrada, ele medita dia e noite na palavra, ele está buscando o Senhor em oração, ele está buscando o Senhor em jejuns, ele está jejuando para a sua vida espiritual, ele está se consagrando a Deus. Amém? E a maior recompensa, queridos, de quem obedece à vontade de Deus é ter prazer, uma vida de alegria, de paz. Vamos lá na primeira carta de João para você ver, lá no finalzinho, primeira carta de João, antes de Apocalipse, 1 João capítulo 5, versículo 3, oh glória, 1 João capítulo 5, versículo 3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Amém? Então, queridos, é isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui para nós, porque este é o amor de Deus, que guardamos o seu mandamento. Porque quando nós guardamos a vontade de Deus, e a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, ela é agradável. Amém? Então a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é agradável, e a maior recompensa é guardar o mandamento de Deus, é guardar a palavra do Senhor, é guardar a palavra de Deus em nossos corações. Jonas, a Bíblia diz que Jonas foi um homem que não sentiu prazer em fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus mandou ele para Nínive, ele não foi para Nínive, e a Bíblia diz que o peixe engoliu Jonas, porque todas as vezes que nós não fazemos a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, nós vamos pagar um preço. Jonas pagou um preço por não fazer a vontade de Deus. Jonas se acovardou de não ter ido para Nínive, só que depois ele foi para Nínive, depois que passou pelo processo, depois que passou por uma prova, depois que passou por tudo, ele obedeceu. Será que nós temos que passar por lutas, por enfermidade, por dor, por perda, para poder passar, para poder entender a vontade de Deus? Porque é simples entender. A vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, ela é agradável e ela também é perfeita. Amém? Então a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é perfeita. Deus nunca erra. Deus nunca erra. Veja lá em Números, vamos lá em Números capítulo 23, quarto livro, terceiro livro, vamos ver, Êxodo, Levítico e Números, quarto livro, Números capítulo 23, versículo 19, olha o que é que a Bíblia diz. Deus não erra, amados, por isso ele é perfeito. Amém? Olha, versículo 19 do capítulo 23: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou faria e não confirmaria? Então Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, porque a vontade dele é perfeita. Deus é perfeito, irmãos. Deus é perfeito, e quando ele olha para nós, ele tem que ver algo diferente em nossas vidas, tá? Porque Deus, ele não erra.
Alguns homens de Deus, como Gideão, como Gideão, que queria experimentar a vontade de Deus, fizeram uma prova com o Senhor. Quer ver? Vamos lá em Juízes, vamos para frente um pouquinho. Juízes, capítulo 6. Está um pouquinho para frente só, depois de Deuteronômio, Josué e Juízes, capítulo 6, versículo do 37 ao 40. Olha o que, quando alguém quer experimentar a vontade de Deus, esse homem fez prova com o Senhor, e Deus respondeu de forma perfeita, porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Vamos lá? Versículo 37 ao 40. Eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e o orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só o velo fique seco, e toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Olha a prova que Gideão fez com Deus, porque Deus mostrou a perfeição dele. Deus mostrou a perfeição, e foi mais um desafio que ele fez com Deus, Deus, olha, eu não estou duvidando do Senhor, mas se esse capucho de algodão, que aqui esse velo é um algodão, um bocado de algodão, um capuchozinho de algodão, como se fosse essa rosa aí, olha, eu vou colocar esse capucho de algodão, se só ele tiver molhado e a terra seca, mas eu vou fazer, Senhor, mas vamos fazer diferente? Aí mais uma vez ele falando para Deus: olha, vamos fazer assim, agora o capucho de algodão fica seco e a terra molhada. Sucedeu do jeito que Gideão falou. Mas por que Deus fez isso? Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Deus é perfeito, amados. Deus é perfeito. A vontade dele para as nossas vidas é boa, agradável e perfeita. Então Gideão fez essa prova com Deus, e Deus honrou. Por quê? Porque Gideão tinha intimidade com Deus. Gideão era temente a Deus. E todas as vezes que você é temente a Deus, que eu sou temente a Deus, Deus nos honra com perfeição. Deus nos abençoa com perfeição. Deus nos quer perfeitos, santos, irrepreensíveis, como diz a palavra. Uma vez a vontade de Deus revelada e obedecida, nada impede que venha a vitória. Quando nós obedecemos a vontade de Deus, que é perfeita, nós recebemos essa bênção, nós recebemos a vitória, nós recebemos a bênção do Senhor para as nossas vidas. É preciso apresentar de forma voluntária, amados, a Deus, porque Ele não impõe a sua vontade a nós. Deus não impõe a sua vontade para nós, mas quer que nós nos apresentemos a Ele de coração puro, de coração sincero, porque a vontade dele, irmãos, é boa, é agradável e é perfeita. Amém? Mas nós temos que se apresentar para Deus com coração puro, com coração sincero, porque também Ele importa em renovar, queridos, o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração. Amém? Louvado seja Deus. Precisamos experimentar e fazer a vontade de Deus, irmãos. Nós precisamos experimentar e fazer a vontade de Deus, e muitas vezes as pessoas experimentam tudo de Deus, tudo de Deus, mas deixam de experimentar Jesus. Nós queremos experimentar a mão, nós queremos experimentar Deus, mas nós não queremos experimentar Cristo, nós não queremos experimentar a oração, nós não queremos experimentar
na leitura da palavra, nós não queremos experimentar nada disso. Faz de tudo, mas não faz a vontade de Deus. Precisamos fazer a vontade do Senhor, que ela é boa, é perfeita e é agradável. A vontade de Deus é agradável para as nossas vidas, amados. A vontade de Deus é perfeita, ela é boa. E tudo que ela faz conosco, às vezes nós não entendemos, mas ela é boa. Ela é agradável, ela é perfeita. Não precisamos temer a vontade de Deus. Não precisamos temer a vontade dele. Às vezes nós passamos por uma luta, passamos por uma adversidade. Deus às vezes nos coloca numa prova, Deus às vezes nos coloca no deserto, mas nós não devemos temer a vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós temos que confiar. Às vezes demora um pouquinho mais para um, demora um pouquinho mais para outro chega mais rápido, mas entenda que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, irmãos. Nós que temos que esperar o tempo de Deus, nós que temos que esperar a vontade de Deus, nós que temos que esperar a vontade perfeita de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas, sempre. Nós não precisamos temer a Deus, pois a vontade dele é boa, perfeita e é também agradável. Amém? A vontade de Deus é isso. E quantos têm desistido porque não têm esperado? Quantos têm parado no meio do caminho porque não têm entendido que a vontade de Deus é boa? Quantos têm ficado no meio do caminho porque não têm entendido que a vontade de Deus é perfeita? Quantos têm desistido porque não têm esperado e não têm se agradado do tempo de Deus? O tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus não é o nosso. Quantos de nós temos orado por filhos, por familiares, e até agora nós não vemos nada, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, né? Quantas pessoas têm orado por nós lá atrás? Talvez nem está mais no nosso meio a pessoa que tem orado por nós, e hoje estamos sendo uma bênção. Deus tem se agradado, mas aquela pessoa encaliçou os joelhos de orar por nós, que nós vivíamos no mundo lá fora, do pecado, do erro, da prostituição. Quantos de nós temos se desviado do caminho do Senhor, temos dado ouvidos ao mundo? E quantas pessoas têm orado por nós, têm falado com Deus, porque entendeu que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Às vezes já não está no nosso meio, já está na glória, já está com o Pai, mas sabendo que a sementinha que plantou germinou. Aquela oração, aquele choro da madrugada, aquele clamor à meia-noite, aquela noite de madrugada orando ali no pé da cama pelaquela pessoa. Talvez ela não alcançou, não viu aquele filho, aquele neto, ou aquele irmão, ou aquele parente nos pés do Senhor, mas a semente que ela plantou, a oração que ela plantou, com certeza ela leu Romanos 12 e entendeu que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E é isso que nós temos que entender, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Contudo, a vontade do homem às vezes é ruim, imperfeita e desagradável. Eu vou repetir. Talvez, contudo, a vontade do homem às vezes é ruim, é imperfeita e é desagradável. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Qual seria a vontade de Deus para mim e para você, queridos? Qual seria a vontade de Deus para nós nessa noite? Qual seria, irmãos, a vontade de Deus para nós? Vamos lá em João, capítulo 6, versículo 39. Evangelho de João, capítulo 6,
versículo 39. Nós vamos ver qual é a vontade de Deus para mim e qual é a vontade de Deus para você. Já estamos finalizando, tá? Mais 3 versículos nós finalizamos. Olha que coisa linda o que Deus quer para as nossas vidas, o que Deus faz por nós. Como é bom a gente confiar, como é bom a gente acreditar, como é bom a gente esperar o tempo dele. Quantas pessoas têm quebrado a cara porque não esperam o tempo de Deus? Ah, está demorando, vai ser do meu jeito, e faz do jeito dele, não dá certo. É assim ou não é, irmãos? Mas o nosso tempo é demorado e nós não queremos esperar. Nós vivemos hoje numa geração fast food, né, que fala fast food. Pede aqui, paga aqui e recebe aqui, né? Pede aqui, paga aqui e recebe ali. Essa é a geração de hoje, que é tudo para agora, né? Vamos lá, João 6,39, né? Qual a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida? João 6,39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Amém? Olha a vontade de Deus para nós, amados. Olha que coisa linda, que palavra linda. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca. Jesus não quer perder nenhum de nós. O Espírito Santo não quer perder nenhum de nós. Mas ele diz assim: mas que eu ressuscite no último dia. A vontade de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos ressuscitados no último dia, é que a trombeta soe e que nós escute o tom das trombetas, da trombeta, e que nós suba ao encontro do Senhor Jesus. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus é que nenhum de nós se perca, é que nós não dê ouvido ao mundo, é que nós não se contamine com o pecado, é que nós não se contamine com o mundo. Mas a vontade de Deus é que você não se perca, é que você não se desvie, é que você não pare a fé, é que você não dê ouvido para que o mundo está soprando aos nossos ouvidos, mas que nós continuemos como bons soldados de Cristo, marchando em direção a Jerusalém celestial, olhando para a cruz, olhando para o reino de Deus, sabendo que a nossa passagem aqui, a nossa morada aqui é passageira, sabendo que isso aqui vai ficar, e nós temos um encontro com o noivo daqui a pouco. Nós temos uma Jerusalém celestial, aonde nós vamos pisar em ruas de ouro, aonde nós vamos ter um encontro com Cristo. E ele diz aqui na palavra que o meu desejo é que nenhum se perca. Deus não quer perder nenhum de nós. E para que isso não aconteça, nós temos que dar ouvido a Ele. Nossos ouvidos têm que estar sensíveis à voz do Senhor. Nós temos que estar sensível à palavra do Evangelho de Cristo. Qual seria a vontade de Deus para as nossas vidas, amados? Vamos lá na primeira carta, que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 3, vamos lá, Tessalonicenses, lá para frente, vamos lá perto de Apocalipse, antes de Timóteo, antes de Hebreus, depois de Coríntios, depois de Gálatas, depois de Efésios, depois de Filipenses. Aí nós vamos ter, depois de Colossenses, aí nós vamos encontrar Tessalonicenses, primeira carta que Paulo escreve a essa amada igreja, aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 3, ele diz: é isso que Deus quer para as nossas vidas, é isso que o Senhor quer para nós, amém? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da fornicação. Amém? Olha só, é isso que Deus quer para as nossas vidas, amados. Que nós vivamos uma vida santa, que nós se afaste da fornicação. Foi isso, irmã Sônia, que eu estava falando hoje de manhã. A fornicação
é quando o namorado tem relação com a namorada que não é casado. Isso é fornicação. Quando o homem casado tem relação com a mulher lá fora, isso chama adultério. É isso que nós estávamos comentando hoje de manhã, que nós não podemos aceitar essa prática dentro das nossas casas, a fornicação. É isso que ele fala aqui, ó. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da fornicação. E quem comete a fornicação é jovens, é que não é casado. Quem namora e tem relação está cometendo fornicação. Mas ele está falando aqui, o apóstolo Paulo orientando a igreja de Tessalônica. A vontade de Deus para as suas vidas, irmãos, Paulo falando, é você andar em santificação, em novidade de vida. É você andar o tempo todo em espírito, orando ao Senhor. É você se abster, como é que fala aqui a palavra? Abstenhais da fornicação, do pecado, do prazer mundano. Isso é a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é a vontade de Deus para mim e para você. E para nós finalizar, qual é a vontade de Deus para nós? 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos mais um pouquinho para frente. Versículos do 15 ao 18. Diz assim: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Diga glória a Deus. Amém? Então esta é a vontade de Deus para nós, amados. Amém? Então a vontade de Deus é qual? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, boa, perfeita e agradável. Então é isso que Deus quer que nós façamos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Dê graça em tudo. Está difícil? Dê graça. Está passando luta? Dê graça. Está passando por uma dificuldade? Glorifique. Está passando por prova? Dê graça. Perdeu algo? Dê graça. Glorifique ao Senhor. Isso é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. E a Deus toda glória.